as vossas Bíblias em Mateus, no capítulo de número 18, no versículo de número 2. Mateus 18, 2. Jovens, Deus abençoe vocês, tá? Vão com Deus, tenham uma palavra abençoada. Cadê Nicole? Cadê minha arte? Você tirou minha arte? Amém, Nicole. Nossa. Ela refez minha arte. O que que... Tô brincando. Amém? Quem achou, dá glória a Deus. Mateus 18, 2. Diz assim: Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo nenhum entrareis no reino. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, este é o maior no reino dos céus. Pelo menos 2. Vou ler de novo. Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como este menino, este é o maior no reino dos céus. Feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Pai de nossas vidas, Senhor que nos sustenta e que nos levanta. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos, Pai, na sua casa mais uma vez. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, Pai, de estar aqui reunidos como uma só família. Muito obrigado, Senhor, porque sabemos, Pai, que sem o Senhor nada poderíamos fazer. Sabemos, Pai, que sem o Senhor não estaríamos aqui hoje, Senhor, nesse dia. Mas com a Tua permissão e com a Tua vontade, com a Tua misericórdia e com a Tua graça, mais uma vez aqui estamos. Muito obrigado, Pai. Muitas das vezes, Pai, porque não sabemos, Pai, como pedir, como viver. Mas mesmo assim, o Senhor continua, Pai, nos ajudando, nos guiando, mesmo errados, mesmo pecador, mesmo falho, o Senhor continua sobre as nossas vidas. E eu lhe clamo, Pai, que esta palavra hoje venha ser, Pai, de encontro aos nossos corações. Que venha, Senhor, a cada dia mais e mais, pairar sobre as nossas vidas a Tua unção e a Tua graça. E que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar nos nossos corações nessa noite. E que possamos ser tocados pelo Teu Espírito Santo. Que possamos sair daqui renovados pela Tua palavra, sacudidos pela Tua palavra, moldados através da Tua palavra. Que não venhamos, Pai, negar mais os Teus ensinamentos, mas que venhamos saber, Pai, que os dias estão passando, que as horas estão passando, as profecias estão se cumprindo, e que nós necessitamos acordar a cada dia mais e mais. Porque, Senhor, o que seria de nós sem a Tua presença? O que seria do nosso levantar
sem o teu poder se aperfeiçoando em nossas fraquezas. Então, sobre nós, Pai, eu te clamo e te peço, continue com a sua graça, continue, Pai, com o seu amor, e continue com a sua manifestação sobre as nossas vidas, Pai. Não só hoje, mas para sempre. E quem confirma diz: glória a Deus. Te peço que você deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Te peço que você me dê um pouquinho da sua atenção nessa hora. Com todo amor e carinho, eu te peço isso nessa hora. Eu quero entrar com vocês num texto que nós, acredito que já conhecemos muito bem. O capítulo de número 18 de Mateus, do Evangelho, de Jesus, segundo descreve Mateus, é um capítulo de muitos ensinamentos e de muita exortação, com muito amor sobre as nossas vidas. É um capítulo que nos mostra certos tipos de escândalos, do mundo ali, dos crentes. É um capítulo que tem como seu subtítulo, ele sendo chamado um sermão para o discípulo, para o discipulado. É um capítulo que nos fala muito da disciplina que nós necessitamos ter. E hoje, eu gostaria de chamar a tua atenção a esta palavra. Nós vemos aqui um texto muito conhecido, a qual Jesus ali falando, junto com os seus discípulos, eles perguntam no seu versículo de número 1, quem é o maior no reino dos céus? Hoje eu posso lhe perguntar, na sua vida, quem é o maior? Eu posso falar hoje para você colocar em uma folha aquilo que você entrega mais o seu tempo, aquilo que você entrega mais o seu coração, aquilo que você entrega mais a sua preocupação, aquilo que você entrega mais o seu fôlego, do que você fala mais na sua vida. Sabia que aquilo que a gente mais fala é aquilo que mais a gente entrega ao nosso fôlego? Porque falar é entregar fôlego, é entregar vida, sabia disso? Quando nós entramos na presença de Deus, nós ganhamos princípios que nos cercam. Nós ganhamos ensinamentos que fazem grande diferença na nossa vida. Mas também ganhamos outros que nós não queremos usar na nossa vida. E por causa disso, muitas das vezes acabamos por perder muito tempo em nossa vida. E vivemos muitos recomeços. E eu estou falando aqui para você. Deus, Ele quer cessar com recomeços. Que isso, pastor? Sim. Deus, Ele quer cessar, Ele quer parar com recomeços na nossa vida. Porque quem muito recomeça, muito volta para o final da fila. Jesus, Ele quer que você esteja dentro da presença de uma forma igualitária, de uma forma estável, para que você não venha para o final da fila novamente, para que você não tenha que passar por crises e situações que você já passou há anos atrás, e pelas tuas escolhas hoje, você está tendo que passar novamente. Pelas tuas escolhas de ontem, você está tendo que passar novamente. Pastor, aonde você quer chegar? Calma, continue aqui comigo. Existem certos tipos de princípios que precisam ser ativados na vida de um cristão.
E dentre todos os princípios que nós conhecemos, princípios muito importantes na nossa vida, amar o próximo, mandamentos e tudo mais. Mas existem também certos tipos de atitudes dentro de princípios que nós negamos. E um desses princípios é se humilhar. Repita comigo: eu preciso me humilhar. Quem nunca esteve na situação que esse rapaz e essa menina aqui está mostrando aqui? Fala para mim. Quem nunca chegou no final do dia, sentou na mesa e fez assim, ó. Quem? Quem nunca passou por uma situação e chegou depois dessa situação e fez assim, ó. Ali você escolhe para qual caminho você quer seguir. Porque quando você coloca a mão na sua cara, assim, ó, na sua cabeça, é que o negócio está difícil ou não está? É que o negócio está meio sem saída ou não está? É que o negócio está meio turbado ou não está? Há calmaria para quem anda assim, ó. Há calmaria? Não há. Por quê? É isso porque que eu vou te ensinar hoje. É isso que eu vou te mostrar hoje na presença do Senhor. Muitas das vezes na nossa vida, nós não queremos passar a humilhação necessária para herdar o que Deus tem para nós. Muitas das vezes nós não queremos descer aonde muitas das vezes nós nunca desceríamos em nossa sã consciência para alcançar uma melhoria dentro de nós através da presença de Deus. E quando Jesus aqui, ele responde aos discípulos: quem é maior no reino dos céus? Jesus, ele chama um menino e pôs o menino no meio deles. E Jesus fala assim: olha, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esse menino, este é o maior no reino dos céus. Se nós fôssemos linkar palavras, quem estava no último estudo vai entender do que eu estou falando, a qual nós falamos sobre mansidão. Mansidão, na sua palavra original, na sua tradução, ela tem um derivado que é se render, se humilhar. E quando nós entendemos sobre o princípio de se humilhar, nós vamos ver o quanto as coisas são mais fáceis na nossa vida quando nós passamos pela humilhação necessária na presença de Deus. E muitas das vezes, entenda o que eu estou te falando, essa humilhação não será diretamente de Deus com você, mas será Deus usando uma pessoa também para fazer isso contigo. Será Deus usando uma situação para fazer isso contigo. Será Deus usando uma frustração para que você passe a humilhação necessária. Porque quem passa no período de humilhação, ele tem a garantia da exaltação como direito. Quem pegou, pegou. Quem passa o processo da humilhação com amor, com mansidão, com frutos do Espírito, ele tem por direito a exaltação da parte de Cristo, a exaltação da parte de Deus na vida dele. A Bíblia descreve que aquele que se exalta, Deus
Ah, meu Deus do céu, vocês não sabem de Bíblia, não? Isso aqui é versículo tão simples. Aquele que se exalta, Deus abate. Deus humilha. E aquele que Deus... Nós não queremos passar por situações, muitas das vezes na nossa vida, porque nós não queremos estar no lugar de humilhação. Nós não queremos estar no lugar de rendição. Nós não queremos estar num lugar que Deus está nos amassando. Quem aqui já fez limonada suíça com aquele espremedor assim, ó, que bota o limão dentro e faz assim? Já fez aqui, já? Tem alguém vivo aqui, amém? Não, tá tão pesado assim, tá tão pesado assim a palavra, calma. Quem já amassou pão de queijo? Quem é mineiro aí? Mineiro, uai. Não, tá bom, calma, Nicole. Amém. Quando você coloca um limãozinho, quando você corta ele no meio, e ele coloca lá, você tira o caldo dele. Aí eu não sei quem já fez, mas eu, quando vou fazer, eu tenho uma mania do seguinte. Eu, quando finalizo um e o outro, eu junto as duas cascas e boto lá e amasso de novo. Faz também, Raul. Esse aqui é o que Deus faz com a gente. Deus, Ele não está interessado no nosso posicionamento quando nós estamos cheios de suco. Verdadeiramente, Deus vê o nosso posicionamento quando nós estamos só o bagaço. É no tempo de humilhação que nós mostramos para Deus quem somos na presença dEle. Porque o tempo de humilhação na nossa vida, para o mundo, é um tempo de rebeldia. O tempo de humilhação é um tempo de largar tudo. O tempo de humilhação é o tempo da gente se rebelar contra Cristo. Porque não é do meu jeito, porque não é assim, porque eu não vou aceitar passar por esse negócio, porque eu não vou passar por isso. Quem é fulano de tal? E Deus está usando o teu patrão para te consertar. E você está maldizendo esse trabalho todo santo dia, infeliz. Vou falar igual o Jó, maldito é o dia que o meu patrão nasceu, aquele infeliz. Mas aí você está nessa empresa, você está pagando as tuas contas, você está vivendo, você está recebendo, mas não me pagou essa semana. Mas já te pagou 400 semanas. Eu estou trazendo o patrão aqui porque é um negócio mais assim, né? E muitas das vezes Deus quer usar dessas situações para te amassar um pouquinho, para quando você tiver só o bagaço, ver se ainda tem mais alguma coisinha para sair de ti. Entenda. Nem sempre, quando nós estamos em situações difíceis, quer dizer que Deus não está conosco. Nem sempre, quando nós estamos passando por situações complicadas, não quer dizer que Deus não está do nosso lado, que Deus nos abandonou. Muitas das vezes Deus está nos deixando passar pela humilhação necessária, para tirar da nossa vida muitas das vezes o ego, para tirar da nossa vida muitas das vezes a autoconfiança que temos em nós e nos nossos braços, de que falamos, eu vou, eu posso, eu consigo. Mas sem Deus não há caminho, sem Jesus não há vida, sem Jesus não tem história, sem Jesus não tem vitória, sem Jesus não dá. E quando nós chegamos nesse princípio de ser como uma criança, Jesus, ele está trazendo para nós aqui um sentido de quê?
Quando uma criança ela sofre uma violência sexual, ela não sai gritando, esperneando. Quando uma criança passa por uma situação que pode ser a mais dolorida da vida dela, ela não sai por aí abandonando tudo. Mas muitas das vezes, quando passamos por algo, a primeira coisa que nós queremos fazer é chutar o pau da barraca. É desmontar a nossa tenda e sumir. Jesus, ele está falando aqui, olha, de sermos como uma criança. É porque precisamos passar por situações da nossa vida e enxergar que Deus, ele está trabalhando, e enxergar que Deus está tratando, e enxergar que mesmo que a gente não entenda hoje, amanhã nós iremos entender o que Deus está fazendo. Porque quando nós entregamos a nossa vida verdadeiramente ao Senhor, não tem no contrato que Ele vai te explicar exatamente o que Ele está fazendo na tua vida. Porque quem pensamos que somos para querermos toda hora o feedback de Deus do que Ele está fazendo na nossa vida? Aconteceu tal coisa, bota o joelho no chão, Senhor, me explica o que é que está acontecendo. E Deus está falando do céu. Eu trabalho, você continua buscando. Eu faço, você continua acreditando. Eu salvo, você continua confiando. Você não precisa entender. Mas Deus, por que eu estou passando por essa situação? De repente é Deus te deixando passar por uma humilhação necessária, para que quando você saia dessa situação, o teu narizinho não esteja mais assim. O teu coração não esteja mais inflado, perdido, iludido com as coisas do mundo. Ei, aproveite o tempo de deserto para Deus transformar você. Aproveite o tempo de dificuldade para Deus trabalhar na sua casa. Vocês estão comigo? Aproveite as lágrimas. Último estudo, eu chamei uma pessoa. Eu falei assim, olha, eu vou te mostrar um segredinho sobre as lágrimas. Criança chora por tudo ou não é? Hã? É ou não é? Antes do culto começar, Yosef correndo para cá, para lá, não sei o que. Eu peguei ele, falei, vem aqui, moreno. Vamos ali na cozinha. Olhei para ele e falei, filho, em nome de Jesus, pare de correr. Ele olhou para mim e ficou. Eu falei, pode ir, meu filho, vai. Vai que você vai chorar. Sabe por que muitas das vezes Deus, ele não nos explica alguma coisa? Porque quando ele começar a falar, filho, eu estou permitindo você passar isso,
E você vai continuar passando por mais um ano. Eu vou embora da América. Eita, uma vergonha. Eu vou largar tudo e vou embora. Crente. Deixe de ser crente, vire cristão. Sabe por quê? Porque quem passa na humilhação necessária, ele se levanta dessa situação com o seu direito intacto na presença de Deus. Quem passa na humilhação sem murmurar, quem passa na humilhação sem dizer que Deus não existe, que Deus não presta, quem passa na humilhação sem amaldiçoar o seu Deus, quem passa na humilhação sem dizer eu vou largar tudo, eu vou abandonar minha casa, eu vou parar com tudo. Ei, quem passa na humilhação, quem planta em choro, colherá sorrindo. E quando as lágrimas rolam, a palavra do Senhor diz que as nossas lágrimas são traduzidas pelo Senhor. Pastor, eu só sei chorar. Chora, crente. Pastor, eu estou orando que eu chego e está gemendo. Deus, me ajuda. Continua. Não murmure. Não brigue com o teu Deus. Continue se posicionando como uma pessoa madura em Cristo. Primeira carta de Paulo a Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 11, descreve assim: Quando eu era, falava, pensava, raciocinava. Quando cheguei a ser, deixei as coisas de... Ué, pastor, mas Jesus de um lado fala que a gente precisa ser igual um menino. E Paulo agora está falando que ele deixou de ser menino. Vou te ensinar duas coisas aqui. Quando Jesus fala, ele fala de princípios de pureza na nossa vida, de confiança. Quando Paulo fala, Paulo ele pega o outro lado da criança. Jesus ele pega o lado da criança que obedece o pai. Paulo pega o lado da criança que desobedece o pai. Vocês estão comigo? Jesus ele mostra o lado da criança que aceita a correção do pai. Paulo ele mostra o lado da criança que quando o pai corrige, ele sai correndo, pula um muro e vai-se embora. Jesus ele está trazendo o lado da criança que confia, o lado da criança que não tem maldade, o lado da criança que não vai sair brigando por tudo, mas vai ser uma criança inteligente, vai ser uma criança educada, vai ser uma criança obediente e vai ser uma criança acima de tudo pura. Pura de espírito, pura de coração, pura de alma. Paulo já está trazendo outra situação.
Paulo ele está trazendo a questão dos crentes mimados. Que nada pode acontecer, que nada pode falar, que nada pode passar, que já quer largar tudo na presença de Deus, que já quer culpar Deus de tudo, que não olha aquilo que planta, mas só olha aquilo que colhe e ainda acha que quem fez você colher foi Deus. E verdadeiramente foi as tuas próprias decisões que você tem tomado em toda a tua vida. E por que não está tomando agora também? Jesus está trazendo o lado de criança, daquela criança que consegue se humilhar, daquela criança que consegue ser humilde, daquela criança que consegue ser pura para reinar, pura para herdar. Paulo está trazendo o lado da criança suja. Está trazendo o lado de um menino que não combina com quem é maduro na fé. E por isso que ele fala, antes eu falava como menino, andava como menino, pensava como menino, agia como menino. E hoje, adulto, Paulo está falando, e hoje eu maduro na fé. E hoje eu crendo mais em Cristo. E hoje eu com a Bíblia dentro do meu coração. Eu hoje respeitando os princípios de Deus. Estão comigo? Hoje eu não vou mais agir assim. Eu não vou mais fazer birra no não de Deus. Deus falou, não, filho. Aquela voz de trovão do céu que todo mundo imagina. Como é que é a voz de Deus? Não. Aí Deus falou, não. Eu não vou para a igreja também domingo. Eu não vou mais para o estudo. Hoje eu não quero nem orar mais. Eu vou deitar e vou dormir. Se Deus só prometesse sim, isso aqui estava lotado. Ou também se eu tivesse uns 2 milhões de seguidores no Instagram. Mas isso é outro papo, outra hora, desculpa. Se Deus prometesse uma vida tão facinha, não existisse ateu, cara. Só de religiões que eu estudei foram 32, meu irmão. E não sei nem quantas religiões existem nesse mundo. A nossa vida com Deus, ela é difícil. É batalha, é guerra. Mas a diferença é quando nós se comportamos como o menino que Jesus quer. E não como o menino que Paulo era. Porque o menino que Jesus quer, ele se encaixa no adulto que Paulo se tornou. O menino que Jesus fala, ele cresce e se encaixa no aquilo que Paulo falou. Porque antigamente Paulo vivia de uma forma. Ele começou a viver de outra. Antigamente Paulo, ele perseguia a igreja. Naquele tempo ele perseguia Satanás. Naquela época, Paulo entrava para matar os cristãos. Depois, Paulo estava defendendo o Evangelho de Cristo. Antigamente, Paulo, ele era o quê? Carrascudo, bravo, todos blá. Depois seguraram Paulo dentro de uma prisão. E olha as cartas que aquele homem descreve. Manso, tranquilo e falando, glorifica o Senhor nas minhas angústias. Glorifica o Senhor nas minhas dificuldades. Coisa linda de Jesus. Porque Jesus, ele quer tirar essa infantilidade gospel, essa infantilidade de falta de Bíblia, essa infantilidade de falsos ensinamentos de dentro de nós. E quer nos formar homem na presença. Menino de coração. Menino de pureza.
menino de saber obedecer. E só quem consegue viver isso é quem é humilde. Contritos e corações altivos não vivem promessas de Deus. Coração duro, bruto, não vive. Estou terminando. Meu irmão, minha irmã, quando nós entendemos o que nós estamos perdendo por não crescer, 2 Pedro 3,18 descreve: crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós entendemos isso, quando nós entendemos que precisamos crescer em Cristo, que precisamos ter as características de Cristo dentro de nós, nós passamos por essa humilhação da mesma forma que Jesus passou na cruz. Da mesma forma que Jesus passou ao ser acusado de ser um falso profeta, de estar endemoniado, da mesma forma que ele passou quando foi cuspido, quando foi açoitado, quando foi envergonhado, quando teve as suas vestes rasgadas. Aonde há murmuração, aonde há Jesus esperneando, aonde há Paulo falando: eu não quero mais a tua presença. O salmista Davi falava: retires tudo de mim, mas não retires de mim a tua presença. Eu deixo essa palavra para o teu coração, a você, a mim, que muitas das vezes não estamos nos comportando como comportamentos do menino que Jesus ele chama, mas sim como o menino que Paulo disse que era. E que possamos evoluir nessa construção através do Espírito Santo de Deus e termos a maturidade espiritual para lidarmos com as situações da nossa vida e entendermos o tempo difícil, ele é uma humilhação necessária para que possamos ser espremidos pelo Senhor, que possamos plantar assim, olha, agora deu ruim, nossa, e agora? Que possamos parar disso aqui, olha, e quando a dificuldade vir, não olhe para baixo, olha para cima. Quando o sentimento vier, quando bater na tua porta vontade de desistir, ei, não olhe para baixo, olhe para cima. Lá tem socorro, lá tem amor, lá tem solução, lá tem conforto, lá tem milagres, ali tem a manifestação daquele que criou o céu e a terra, daquele que criou tudo que nela há, daquele que libera o teu fôlego para você respirar. Então eu te digo nessa noite, a humilhação não pode parar a tua fé. O tempo difícil não vai matar a tua fé. Não olhe para baixo, não feche a sua mente, mas abra os teus olhos para saber
que se há fartura, Deus está lá. Mas se há escassez, Ele também está. Pois mais vale a escassez com Deus do que a fartura sem Ele. Entenda. Entenda. Não faça, eu vou fazer de tudo para viver o que eu quero. Parabéns. Perca a tua salvação. Faça de tudo. Viva do jeito que você quer. Parabéns para você. O pecado não há peso. Não tem um porquê mudar. Não tem um porquê melhorar. Parabéns para você. Você é muito corajoso e corajosa de estar brincando com o Senhor. Mas eu te falo, há tempo hoje para você parar. Há tempo hoje para Deus te tirar disso. Há tempo hoje para Deus alcançar a tua vida e fazer uma nova história que não vai ter um novo recomeço daqui a 2 anos. Deus não quer que você recomece a vida com Ele a cada 2 anos, a cada 5 anos. Eu volto, me desvio, volto de novo, tô firme. Aí amanhã eu já não tô mais. Aí hoje eu quero, aí hoje eu vou orar 10 horas direto. Aí amanhã eu não quero mais orar. Deus está cansado disso. Deus está cansado disso. Deus está cansado do seu hoje quero, amanhã não quero mais. E Deus está falando, ei, eu não quero ficar recomeçando na sua vida. Eu quero fazer uma nova história e quero te manter dentro dela até que você consiga conquistar a promessa que eu tenho para a sua vida. O meu anseio, é Deus falando, o meu anseio não é você ser como Moisés, de tirar o povo do Egito, atravessar o deserto, sofrer, ferir a rocha. Só viu a terra, mas não herdou. Deus não quer que você viva isso. Deus não quer que você acabe como Salomão. Deus não quer que você acabe como Sansão. Deus não quer que você acabe como Saul. Deus não quer que você acabe como Judas. Anda com Jesus, come com Jesus, fala com Jesus e trai Jesus no sábado. E traz Jesus na sexta. Deus quer construir histórias eternas. Deus não constrói nada passageiro. Passageiro é só humilhação. Passageiro é só o tempo de deserto. Quando o povo entra no deserto, é 40 dias, está estipulado. Todos que entraram no deserto, até Jesus, quando entrou no deserto, estava estipulado 40 dias e 40 noites. Temporário é só prova. Vitória é eterna. Porque quando acabar os seus 60, 70, 80, 90, 100, 120 anos, você vai ter uma morada celestial. Você vai ter uma vida eterna para governar ao lado dele. Ei, pelo amor de Deus, coloque sobre os seus pés, por favor. Aleluia. Feche os teus olhos, feche os teus olhos. Não desligue, não desligue. Feche os teus olhos que Deus está trabalhando. Aleluia. Aleluia. Feche os teus olhos. Tem pessoas aqui hoje que estão passando esse tempo de humilhação. E Deus te trouxe aqui hoje para falar justamente isso para você. Não é o fim. Pare de se espernear igual uma criancinha
Eu te chamo como filho. Ei, para de idas e vindas. Para de hoje eu quero, amanhã eu não quero mais. Ei, eu quero fazer você estável na minha presença. Hoje você está bem, amanhã eu já não acordo mais bem. A minha semana foi boa, mas a próxima já não é. Hoje eu estou bem com a minha família, mas amanhã eu já não estou mais bem com a minha família. Hoje eu estou conseguindo trabalhar, mas hoje eu não quero nem sair da cama. Jesus está falando para você: eu quero te tirar disso hoje. Eu quero te tirar disso hoje. Olha aqui, Deus, Ele está falando que está encerrando ciclos hoje aqui. Ele está quebrando correntes em pé hoje aqui. Ele está tirando corrente de vidas hoje aqui. Ele está fazendo algo sobre a tua vida. Olha aqui. E Deus está falando aqui para mim que você acabou de agradecer a Ele aí, ó, pela palavra. Porque teu coração está saltando e falando assim: graças a Deus que eu vim aqui hoje. Meu Deus! Ainda bem que Satanás não me venceu, porque hoje você vai dizer aí agora para o inferno ouvir: Satanás, você não para mais a minha vida. Porque hoje o Deus dos exércitos, o Deus dos deuses, o médico dos médicos, oh, aleluia! Aquele que abre e ninguém fecha, aquele que fecha e ninguém abre, aquele que fala e não há homem que possa revogar aquilo que Deus entrega hoje sobre a tua vida, sobre a tua história nesta noite. Aleluia! Meu Deus! Oh, aleluia! Jesus está entrando em corações. Jesus está entrando em corações hoje aqui. Cadê meu ministério de intercessão, por favor, aqui comigo? Todos aqui, venha, rápido. Você não vai morrer. Jesus está falando: você não vai morrer. Ai, eu estou sentindo um negócio no meu coração. Ei, você não vai morrer. Porque Jesus tem chamada. Ela aí, mãe, olha. Aqui, olha. Ela aqui, olha. Não, aí, ó. Isso, aí, isso. Isso, abraça ela. O ministério de intercessão lá com ela, por favor. Porque Jesus trouxe a Pamela aqui hoje. É Pamela, não é? Jesus, Pamela, Ele está falando para você: olha, eu trouxe hoje você aqui. Foi justamente para isso. Porque eu estou destravando a tua vida. Eu estou te tirando desse tempo de humilhação sobre você. E essa palavra hoje aqui, ela está indo ao seu encontro, porque eu conheço o teu choro, eu conheço a ansiedade, eu conheço o que está dentro de ti. E Deus está falando hoje sobre a tua vida. Que você não entrou aqui à toa. Você entrou aqui porque Deus hoje Ele está refazendo a tua história. Hoje Deus está fortalecendo o teu relacionamento. Eu estou vendo Deus banhando a aliança novamente. Aleluia. O elo, a aliança. Aleluia. Chega. Jesus está falando: chega. E também tem uma pessoa aqui que Jesus está falando assim: olha, chega. Eu te chamei, eu te separei.
não me quer na tua vida, me tira então. Me arranca dela então. Mas viver do teu resto eu não vou. Eu te escolhi, eu te chamei e quero te capacitar. Mas você não se coloca na brecha que quero para ti. Homem! Deus está falando com um homem aqui hoje. Está na hora de eu fazer na tua vida aquilo que te chamei para fazer. E chega. Chega! Chega dessa humilhação. Que não é nas coisas da tua vida não. Quem está te humilhando é Satanás. Quem está pisando nos teus sentimentos é Satanás. Quem está falando contra você é Satanás. E sabe por quê ele está fazendo isso, filho? É porque não há condenação para quem está em mim. E você a cada dia tem fugido de mim no seu íntimo. É por isso que ataques estão vindo contra a tua alma. Aleluia. Coloque as mãos no pé da Pamela, por favor. Vai lá, 2 homens de Deus lá no Luca, lá, olha. Vai, 2 homens.